Oi pessoal, então a questão é essa. Foi dada a função f de x igual a cosseno ao quadrado de x, cosseno de x ao quadrado menos 1, está pedindo a equação da reta tangente a essa curva no ponto de abscissa x igual a meio. Vamos lembrar então que o coeficiente angular da reta é a derivada da função no ponto. Qual ponto? X igual a meio. Então vamos calcular a derivada. Nós vamos precisar dela. Então, a derivada f' de x, a derivada dessa função, a derivada de cosseno é menos seno. Então, nós vamos escrever menos seno desse valor, x ao quadrado menos 1, vezes a derivada desse valor que está dentro do parênteses, a derivada de x ao quadrado menos 1. A derivada de x ao quadrado menos 1 é 2 passa multiplicando, 2 vezes x elevado a 2 menos 1, 2x. E a derivada da constante é zero. Então, vezes 2x. A derivada, então, ficou passando 2x para frente, só para ficar mais bonitinho, não tem diferença nenhuma. Menos 2x vezes o seno de x ao quadrado menos 1. Essa é a função derivada. Vamos calcular o m de uma vez. O m é a derivada da função no ponto, ou seja, é o f' de meio. O f' de meio vai ser substituir x por meio nessa função. Então vai ficar menos 2 vezes meio vezes o seno de meio ao quadrado, 5 vezes 5, 25, dá 0,25. Menos 1 dá menos 0,75. Pessoal, aqui nós precisamos da calculadora, tá? Calculadora científica. Seno de menos 0,75. Então, o m vai dar o quê? Vai ficar menos 2 vezes meio. 2 vezes meio é 1. Então, vai ficar menos 1. Menos 1. Vezes o seno desse valor. O seno desse valor é igual a menos 0,68. Menos 0, aproximado, viu, pessoal? Esse número aqui é irracional. Aqui ele está aproximado com duas casas. Então, o seno de menos 0,75 é menos 0,68. O m, então, deu o quê? Mais 0,68, indicando que essa reta é crescente. Agora nós temos que calcular, nós temos x igual a meio, mas precisamos do y desse ponto, né? A função dada, né? Então vamos calcular o f de meio, a função f. Então fica cosseno de x ao quadrado menos 1, acabei de calcular, quanto que deu? Deu menos 0,75, não é? Que o x não é meio. Então, o cosseno de menos 0,75, o cosseno de menos 0,75, ele dá aproximadamente 0,73. Então, nós temos o ponto. Qual é o ponto em que a tangente vai tocar a curva? É o ponto meio, foi dado, e o y que nós calculamos agora, 0,73 aproximadamente. Então, nós temos o ponto e temos o coeficiente angular. Então, agora já podemos escrever a equação da reta. Tá meio clarinha essa caneta, não tá? Tem uma aqui, mas ela é muito... ela tem a ponta muito grossa, fica muito escurona. Então aqui, agora a equação da reta. Como é que é a equação da reta? Y menos y0 é igual a m que multiplica x, essa aqui está pior, x0. Essa caneta está pior, espera aí. Vai ter que ficar naquela que eu estava mesmo. Quem é o y0? É o 0,73. Quem é o x0? É o meio. Quem é o m? É o mais 0,68. Então, substituição.
y menos 0,73 é igual a m 0,68 que multiplica x menos x0, que é meio. Então agora eu tenho que multiplicar esse vezes x, esse vezes esse, passar o 0,73 que está subtraindo para o segundo membro, somando. Eu vou escrever, a equação está pronta, está aí, mas eu vou escrever na forma reduzida. Y igual a 0,68 vezes x, 0,68x, menos 0,68 vezes meio. Multiplicar um número por meio é dividi-lo por 2. Então é metade desse número aqui, é 0,34, mais o 0,73 que vem para o segundo membro. Então o y ficou 0,68x. Essa diferença vai dar 0,73 menos 0,34, 9413, vai dar mais 0,39. Pessoal, tá aí a equação da reta, valores aproximados, porque, como eu te falei, o seno, cosseno desse número aqui, ó, é valor aproximado, eles são irracionais. Então o coeficiente na forma reduzida, veja, o coeficiente angular da reta é 0,68, é uma reta crescente, certo? E 0,39 é o ponto onde ela vai interceptar o eixo Y. Eu fiz uma parte desse gráfico para você ver, veja aí, uma parte dele. Por que uma parte? Porque esse gráfico é infinito. Olha, a curva ela tá passando aqui, ó. Isso aqui é a curva, esse em vermelho, da função cosseno de x ao quadrado menos 1. Aí aqui ela faz um outro montinho e desce. Faz dois montinhos iguais aqui, ó. Esse e esse. E ela é infinita. E aqui ela desce, depois sobe de novo, desce, sobe de novo. Vai fazendo aquela curva que você conhece de função seno e cosseno, né? O valor máximo da imagem é 1, o valor mínimo é menos 1, aqui embaixo, menos 1. Então tem uma faixa aqui no mais 1, no menos 1. Essa curva está aí dentro. E o que é esse 1,6? É uma das raízes. Essa função tem infinitas raízes, viu, gente? Por causa dos arcos côncavos, lembra? Que tem o mesmo cosseno. Essa raiz de 1,6, onde é que ela apareceu? Ela apareceu assim, ó. Quando você substituir o x por π sobre 2 radianos. Vou fazer aqui para te dar uma ideia. Num outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo te mostrando o gráfico melhor, mais bem explicado dessa função. Qual é a função? A função é cosseno... Espera aí, pessoal. Agora mesmo, nem eu vou enxergar mais. Cosseno, agora é exagero até, né? Cosseno de x ao quadrado menos 1, nessa função, igual a zero. Por que eu vou igual a zero? Para encontrar as raízes. Ó, o y é igual a zero, é isso que eu quero. Que valores de x vão dar o y igual a zero, né? Pensa lá, qual é o arco que você conhece, o menor arco que você conhece, cujo cosseno desse arco é zero? Não é π sobre 2? Olha por que é π sobre 2. Vamos lembrar. Eixo dos senos, eixo dos cossenos, seno, né? π sobre 2, ó. Ele está lá em cima. Aqui é zero, né? Zero π sobre 2. Por que o cosseno dele é zero? Se você projetar esse ponto no eixo dos cossenos, vai cair no zero aqui, ó. O zero do sistema cartesiano, certo? Então é π sobre 2, mas não é só π sobre 2. O 3π sobre 2 vai dar zero. E o 5π sobre 2 vai dar zero. E o 7π sobre 2 vai dar zero. 9π sobre 2, 11π sobre 2, 13π sobre 2, 15π sobre 2 e assim infinitamente, veja bem. Então, esse arco aqui, vamos fazer a continha, voltando na continha aqui. O cosseno de π sobre 2 não é zero? Quer dizer que esse arco x ao quadrado menos 1 é igual a π sobre 2.
x ao quadrado menos 1 é igual a π sobre 2. Vamos isolar x. X é igual mais ou menos raiz quadrada, e não está ao quadrado, π sobre 2 mais 1. O 1 vem somando, não é? π sobre 2 mais 1. Se você pegar a calculadora, calcular esse valor aqui, vai dar aproximadamente 2 raízes, mais ou menos 1,6. Aproximadamente isso. Que é o que eu coloquei no gráfico aqui, ó. Esse 1,6 é uma das raízes. Do lado de lá tem o menos 1,6, certo? E tem uma infinidade de raízes essa função. Então tá aí a tangente à curva no ponto de abscissa meio. A ordenada dele, você viu lá, eu calculei, 0,73. E a reta passa onde? No eixo Y, 0,39, ó. Aqui. 0,39 é o valor de B, lembra? Y igual a AX mais B. É o valor que ela intercepta o eixo Y. E o 0,68 é o quê? É a inclinação dessa reta, é o coeficiente angular da reta, né? Tá certo? Então tá aí, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.